Bom dia, boa tarde ou boa noite. Vem para mais um programa do canal do Clóvis. Eu sou o professor Castellano, tô aqui ao meu lado do meu amigo Brian. Oi. Tô mínimo. Muito bom. Ao meu outro lado aqui, quer dizer, do lado do Brian, na minha frente, o patrão de tudo, Clóvis. Hoje eu tô economizando nas palavras. Pra ser mínimo. Vinha. Sobe a vinheta, sobe. Canal do Clóvis. Como você, meu amigo, já deve ter, minha amiga ou meu amigo, já deve ter visto o programa hoje sobre minimalismo, né? Será que é possível esse minimalismo existir? Mas antes da gente começar o debate, sempre aquele momento do preâmbulo, e aí eu passo pra ele, o Brian, né? Que faz esse momento do preâmbulo ali, bonitinho, sempre definindo. E eu falo o seguinte, Brian, não é pra falar o que é o minimalismo no geral, mas o que seria esse minimalismo especificamente no consumo? Tá, você já quebrou o que eu ia fazer. Então, não. Fica à vontade. Faz o que você ia fazer. Não, é porque eu acho que seria legal pegar, assim, primeiro essa base geral do minimalismo pra chegar na parte do consumo. Só uma dúvida. Claro. Essa base geral seria ali, vem muito do budismo? Vem do mundo da arte. Vem principalmente do mundo da arte, Porque você vai ter um estilo de arte criado ali no século XX, década de 50 mais ou menos, que é o chamado minimalismo, né? Ou arte mínima, e tem várias traduções, assim. Mas vamos chamar de minimalismo na arte, né? Qual é a proposta? Os caras estavam se opondo ao que se fazia na arte abstrata anterior. Então você tinha alguns estilos de arte abstrata ali no início da década de 20, década de 30, que você tinha essa coisa de abstração, mas era muita cor, era muito desenho, muita imagem. Um detalhe, né, cara? Muito detalhe, mas não formava uma cena, né? Não formava, eu falei imagem, desenho, mas estou até equivocado aqui. São cores espalhadas, são formas. Ali, né? É legal que isso refletiu também na música naquela Exatamente. época. Porque a gente vinha de uma época lá dos anos 70, da música progressiva, ultra complexa e tudo mais, e aí depois isso refletiu no final dos anos 70, começo dos 80, com a discoteca, que era uma coisa um pouco mais simplificada, de música, né? De ritmo, né? Ritmos e tal, muito mais objetiva. Mas antes, até curiosamente, na música clássica, você já vai ter uma arte minimalista ali na orquestração, na coisa do piano. Você vai ter um cara que é o John Cage, por exemplo, que ele vai criar uma peça musical chamada 4:33, 4 minutos e 33 segundos. Qual é a proposta do cara? Ele sentava ao piano, aí levantava aquela abinha. Eu tô ligado, muito aí bom. o cara levantava aquela aba, olhava pra partitura e ficava com as mãos assim sobre o piano. Por 4 minutos e 33 segundos. Depois ele levanta e vai embora. Pensei que ele ia ficar igual o Mr. Bean nas Olimpíadas lá, que ele ficava só tum. Tem uma trend de TikTok hoje em dia que é tipo assim, a vida difícil do tecladista de tal banda, né? Que aí pega uma música tocando e o cara faz assim... Era o tecladista do ABBA. Isso, só toca um negocinho e acabou. Caralho, o tecladista me lembra sempre essas músicas de churrascaria, né? Esses músicos de churrascaria. Que o cara toca tudo no teclado. E toca tudo. Metade é bateria, outra metade de saxofone, uma parte de guitarra, e o cara fica... Caralho, Na verdade, aí tu tá de bobeira comendo e de repente soube assim... Aí tu fala, caraca, é o quê? É o teclado. Porque geralmente tá tudo gravado, ele toca só só no tecladinho. Só isso. Foi mal, mas assim, na arte mínima, ou minimal art, arte minimalista, você tinha essa coisa, né, de você reagir à arte abstrata dos séculos das décadas anteriores, que era muito exagerada, digamos assim, de formas e cores. E aí o minimalismo já é uma proposta onde você vai basear a peça, a obra, em pouquíssima coisa, em pouquíssimo elemento, para deixar o espectador justamente intrigado com aquilo. Então você vai ter umas black paintings que vão ser feitas por um artista que eu não lembro o nome agora, mas ele é meio que o cara que inaugura o minimalismo, que são pinturas com a tela toda preta e talvez um pontinho de luz de cor azul ou um traço branco, alguma coisa muito mínima, justamente. Mas o que vai gerar mesmo o minimalismo na arte é a parte das esculturas e das instalações. Então você vai ter um cara que é o Carl Andre, ele vai criar esculturas feitas no chão com blocos de madeira, assim, e é isso, assim, você não tem um objeto ali, você não fala, isso aqui é a representação de uma pessoa, não tem uma representação nesse tipo de arte. E eu acho que daí, desse mundo da arte, é que se criou essa ideia do mínimo, que vai virar o minimalismo do consumo, né? Que já é uma outra pegada.
E aí, enfim, não sei o que vocês queriam falar sobre essa primeira parte, se tem algo a falar. Não, é porque é a base, né, de onde partiu, e eu acho que até hoje essa galera que tem essa filosofia de vida minimalista, ela parte desse mesmo princípio. Pode ser. Né? E acho que essa questão do consumo é o que eles miram principalmente, né? Eu acho que é hoje, assim, se tu digitar aí no... Faça o teste depois do programa, obviamente. Procura no Google, no YouTube. Se tu colocar minimalista, vem dizendo sobre consumo, basicamente. Sobre a vida em si. Porque é uma preocupação hoje da galera. Porque a gente vai ser um pouco mínimo, vamos ver com minimamente, pra desapegar, não ficar com as coisas. Consumir menos. Aí tem até um cara que ele falou... Hoje, inclusive, a gente estava conversando com a produção, com o Diogo, falando sobre livro, né? De ler e desfazer do livro. Ler e desfazer do livro. Não ficar com ele, porque a coisa gira e tal. Uhum. E aí esse cara nesse vídeo falando que ele ganhou um livro que ele gostou, era um dos poucos que ele não tinha se desfeito ainda, porque falava sobre minimalismo, que pra mim era uma contradição. Ele se pegou. Mas hoje a gente só costuma, eu particularmente, o Brian talvez tenha outra visão, o Clóvis também, mas eu particularmente só vejo falar sobre consumir, sobre minimalismo muito no consumo. Na arte em si, eu não vejo, na real, eu vejo uma coisa cada vez mais extravagante, né? Cada vez mais como é que é o nome daquele Brito lá? Romero Brito. Romero Brito e tal, só uma coisa mais megalomaníaca. E aí o minimalismo me pegou muito, assim, uns 3 anos quando eu fui na tua casa, Brian. Que tem um quadro que foi a Shirlene que fez, não foi? Foi. Shirlene Maria, procurem aí no Instagram, Chay Marias. Isso. Eu acho que ela tá assim agora, Chay Marias. É ótimo, uma grande artista, pintou duas das nossas geladeiras literárias, e aí tem lá o quadro, eu até falei contigo, cara, um círculo, que porra é essa? Não, eu lembro que a primeira vez que eu fui lá na casa do Brian, eu fiquei viajando naquele quadro, porque assim, aí vem aquela questão do significado que ele falou no começo do preâmbulo. E por ser uma forma tão simples, eu me vi preso nela e enxergando um monte de coisa que não tá ali, né? É como se ela liberasse a sua cabeça para ir além do que tá ali, né? Claro que você não vai conseguir captar exatamente a essência que a artista quis passar ali, afinal de contas é só um círculo, ela pode ter pensado uma coisa, eu pensei outra, e você pode não ter visto nada. Quem também. fala isso é Mário Quintana. Pensei A, escrevi B, o leitor entendeu C. Quem é o burro da história? Eu adoro isso. Muito bom, né? Muito bom, muito bom. Muito bom. Assim, naquele caso do quadro, acho que tem. Aí eu acho que por isso que o Castellano trouxe a questão budista para a história, porque ali tem a ver, sim, com uma intuição do budismo japonês, ali aquela coisa do vazio, que é um conceito muito importante para o budismo, e que, de alguma maneira, eu falei para a Shirlene... O vazio é uma coisa importante para o budismo? É importante. O vazio? Importante. O vazio, exatamente. As coisas não têm uma essência definida, então tudo é meio que vazio de sentido, a não ser que a gente atribua um sentido para aquilo. Não é que a coisa é vazia na essência, não é que a essência é vazia, mas o vazio faz parte da experiência, então a gente... Assim como um silêncio pode dizer muita coisa, o vazio também, dependendo do significado quando você que chama alguém atribui para sair e ela te deixa no silêncio... É porque toda... Bom, significados. É porque, assim, no budismo, as coisas, elas são dependentes umas das outras, mas elas não são essenciais nelas mesmas. Então, eu não tenho, por exemplo, o microfone sendo microfone, a não ser que ele interaja com algo para ser o microfone. Então, ele é vazio de significado sem a interação. E, na real, tudo é assim, né? Exatamente. Porque tudo é a partir das relações. É o que a gente fala, por exemplo, em produção de texto, que tudo é o contexto. Você está alinhando palavras ali, né? E aí, dependendo do contexto... Ela vai servir para uma coisa, vai servir para outra. Ela vai ter um significado, ou ela não vai ter um significado, vai ter outro. Ou ela vai estar num lugar totalmente inapropriado. Exatamente. Então, assim, na visão budista, tudo é interdependente. Uma coisa não é em si mesma, a não ser que ela esteja em relação com outra. Por mais que eu possa ter, sei lá, a palavra mesa, né, que é uma palavra. Você pode dizer o que é uma mesa, mas você pode também redefinir o conceito de mesa. Então, aquilo que é mesa pode servir para sentar, então posso chamar de banco. Então a própria palavra não garante aquilo que a coisa é no mundo propriamente dita, né? Então acho que o minimalismo, essa questão do vazio, de ter pouca coisa, também está associado a uma certa ética budista, vamos dizer assim. Sim, foi por isso que eu até puxei isso logo de cara, né? Não de ter em relação ao consumismo propriamente dito, mas de ter em relação a essa noção de que as coisas elas não têm uma independência das outras, né? Então se eu quero ter uma vida mais plena, mais tranquila, talvez eu tenha que gerar menos dependência das coisas, que aí vem a noção de apego e tal. Então, assim, o minimalismo eu acho que ele está muito associado a esse movimento de consumo, né? De deixar de consumir porque ter coisas tira a gente do nosso foco, a gente se perde, e aí por consumir demais a gente acaba se
deixando de lado aquilo que é importante. É mais ou menos aí que surge essa proposta do minimalismo de estilo de vida, né? E é daí que a gente vai desenvolver. Que aí acaba passando também pelo essencialismo. Exatamente. E aí tem exatamente ligação com isso, que a galera que liga muito isso ao consumo vai colocar essa mesma filosofia que o Brian explanou aí, e aí passa muito por esse conceito também do essencialismo, né? Eu não sei se a definição acaba sendo diferente, mas que está ligado diretamente ao consumo, que é aonde você prioriza só o que é realmente relevante para você. Então, por exemplo, uma pessoa que vai por esse conceito pela parte do consumismo, ele pode chegar à conclusão de que um carro não é essencial para mim porque eu não uso 100% do tempo, eu posso trocar o ter um carro por um Uber, aí, por usar Uber, né, ocasionalmente. O cara vai eliminando o carro e assim, ele vai eliminando custos da vida dele, e não só custos financeiros, mas também custos que geram custo de atenção por parte dele. Então o carro demanda de manutenção, né? Exatamente. E aí ele vai eliminando essas atenções paralelas que não são essenciais para a existência dele naquele momento. E aí tem pessoas que vão abdicando de coisas ao ponto de ficarem de serem, por exemplo, de virarem moradores de trailer, sabe? Ou as ecovilas são uma coisa muito fruto disso também. Trailer é um bagulho que eu acho maneiro, tá? É como é que é o nome daqueles carros que são trailer? Não, tem agora o nome famosinho, Homer. Caraca, esqueci o nome agora, mas enfim, pegar um carrinho e tal. Motorhome, isso aí. Motorhome. Pô, é maneiro. Legal. Legal, mas você vê que isso parece o nome de modelo de telefone da Motorola, né? Motorhome. Se der mole, deve ter algum. Mas você vê que aí você compra ele e você se sente em casa. Olha aí. Você vê que já são já uma série de abdicações ali que vai levar ele a ter até uma moradia reduzida ao ponto que ele não tem nem mais endereço. Se a gente pega nos Estados Unidos aí, a gente vai ter isso acontecendo, mas não por uma questão essencialista, não minimalista. Não é estilo de vida, não. Por uma coisa chamada capitalismo, que fode uma galera ao ponto deles não terem casa e terem que morar dentro não de um motorhome, mas dentro de um carro. Tá ligado? Recentemente eu estava vendo uma reportagem que o cara foi ajudar uma repórter em algum lugar. E aí, ela tava fazendo uma matéria e aí deu merda, alguém partiu pra cima, esse cara foi defender. E ela falou, pô, muito obrigado, pô, você pode me arrumar uma água e tal? Ele falou, pô, não tenho. Você mora aqui? Ela mora aqui, ó. E aí apontou pro carro, tá ligado? E aí a gente entra, e aí eu fico pensando o seguinte... Minimalismo forçado, né? Porque aí não é um minimalismo, né? É a desigualdade mesmo. Né? É a ausência... de uma igualdade, como o Brian falou, uma desigualdade tremenda, e uma ausência da preocupação estatal também, né? E aí uma ausência de empatia, talvez, também, num certo grau, e aí volta pro... Qual é o número do episódio? 26. O número 26, pode assistir aí, tá no YouTube. Então, assim, eu acho que o minimalismo, na minha opinião, é um certo... um paradoxo, talvez, o minimalismo tomar uma forma tão grande, porque hoje ele é uma... Eu falei isso outro dia, um amigo meu falou, pô, minimalismo não existe. Porque eu tava conversando sobre algumas pautas que a gente tava pensando. Tu não acha que o minimalismo é um volta que deu merda? Porque a gente chegou num nível de consumo tão absurdo que a galera, puta merda, é muita coisa. Vamos voltar. Mas eu acho que hoje o capitalismo está no seu estágio, um dos maiores estágios do capitalismo. Inclusive, para mim, está muito próximo de quebrar e ter que se reinventar, como ele já fez isso ao longo da história. E é muito louco a gente pegar num momento atual que ele está estruturado, que assim, inteligência artificial está vindo para fazer o capitalismo funcionar ainda mais, e uma galera chegar e falar que você, mano, deu merda aqui, acho que a gente tem que começar a reduzir as coisas que a gente está consumindo, viver uma vida mais mínima ali do consumo, mas ao mesmo tempo, cara, eu fico pensando assim, ela é uma opção de fato? Eu acho que não, porque o Brian talvez adorei, tu viu? Foi com convicção, né? Eu acho que não, tá ligado? Mas aí eu podia dizer qualquer merda depois, porque ficou só na parte da convicção. Mas eu acho que não, porque eu acredito que essa opção do minimalismo já está na frase. É para quem tem essa opção. Nem todo mundo tem a condição de fazer, porque exige não só um nível de planejamento para você substituir coisas que você não precisa essencialmente, mas também
demanda a você ter condições para suprir aquelas coisas que você está abrindo mão. Por exemplo, eu citei essa questão do carro. Vamos supor aqui, num cenário hipotético, uma pessoa que trabalha numa feira e ela precisa 4 da manhã estar lá na feira que fica 2 horas de onde ele mora, porque é uma pessoa que mora no interior ou na Baixada e ele vai fazer feira lá no centro. Ele precisa do carro para levar as coisas. Imagina essa pessoa, não, eu vou abdicar disso porque é minimalismo e tal, vou fazer de Uber. Mas aí eu acho que Entendeu? nesse caso aí já não entra muito o minimalismo, porque é a necessidade. O minimalismo eu acho que vai muito da questão de abdicar aquilo que não é necessário. Deixar só o que é necessário. Mas eu não sei até que ponto isso é possível para quem não tem já opção nativamente. Eu tô entendendo o seu ponto. Sim. Isso. Eu vou pegar um exemplo do que você falou. Eu vou pegar um exemplo, por exemplo, sobre... Eu sou ovo-lacto vegetariano, eu não como carne, nenhum tipo de carne. E aí eu fico falando com minha mãe. A única pessoa que eu perturbo sobre isso é minha mãe. Mãe, para de comer carne, tá comendo carne pra caralho. Porque tá cara a carne, né? Tem abaixado, hein? Misteriosamente, em 2023 a carne tá mais barata. Queria, né? E aí eu virei pra ela e falei, mãe, para de comer carne. E aí ela falou uma frase que ficou muito na minha cabeça. Ela falou, filho, eu não pude comer carne durante anos na minha vida. Durante anos eu não tive carne o suficiente. E agora que eu posso ter, você tá falando que eu não vou comer? E aí eu fico me perguntando essa opção do minimalismo para uma determinada galera, que nunca teve porra nenhuma, sempre ficou à margem do poder econômico de ter o dinheiro para comprar, e agora que detém o poder de compra, não, tá na hora de ser minimalista. Porra, logo na minha vez, mano. Logo no momento que eu tô aqui, será que isso é uma opção para essa galera? Eu fico pensando, é uma coisa que a gente deve debater, né, cara? Assim, tem uma coisa que é interessante, que é minimalismo é diferente de precariedade. Pô, totalmente. Porque já começa por aí. Você falou muito bem, Clóvis, que o cara que é minimalista, que adota o estilo de vida minimalista, ele tem uma estrutura prévia para poder olhar para a realidade material dele e poder falar, isso aqui eu não preciso, isso aqui eu não preciso, porque ele já está com aquelas coisas dadas na sua vida. Ele pode ter uma coisa que é um privilégio. Exatamente. A escolha. Exatamente. A escolha é um privilégio do caralho. A gente não fala isso. O privilégio não é nem ele ter as coisas, porque isso aí é direito básico, todo mundo deveria ter e tal. O privilégio é ele poder falar, isso aqui não é necessário ter. E aí é que está o grande gargalo do minimalismo, eu acho, que é as populações mais pobres, carentes, que sempre estiveram à margem, obrigadas a ser minimalistas em vários sentidos, terem que se tornar minimalistas porque um grupo de pessoas mais abastadas estão dizendo, galera, vamos parar de consumir, porque isso aí faz mal para nossa mente, porque isso é ruim, porque isso atrapalha a nossa experiência de felicidade, a gente só é feliz com o que é essencial. E é meio delicado, porque na real... essa galera já experimentou o que não é essencial. Exatamente. Ela já teve esse poder aquisitivo de estar lá e agora decidir. Mas tem uma galera que está chegando agora. E se a gente parar para pensar, a experiência da pobreza no Brasil, por exemplo, né, a classe média baixa ou classe baixa, ela é uma classe que não é minimalista. Ela é forçada a ser minimalista, mas você pode ver, as casas de pessoas com menos poder aquisitivo, elas são cheias de coisas. Sim. É a foto, é um souvenirzinho, é uma pecinha do aniversário, é o copinho de não sei o quê. As casas, elas têm objetos, então as famílias mais pobres, elas gostam da objetificação como uma parte até de inserção social. Tipo assim, eu não tenho acesso a quase nada de serviço, de produto, de vantagem social, então assim, o mínimo que eu posso ter, que é o objeto, eu vou ter, pô. Por que não que eu não teria um objeto, né? Exato, e seria um absurdo para uma pessoa que, como o Castellano falou, ela passou por momentos de privação, de precariedade, e no momento em que ela tem acesso, que ela tem condições de ter alguma coisa, e aí você dizer para ela que não, você precisa ser minimalista, você precisa abdicar dessas coisas, porque aí você vai viver melhor. Só que, pô, a pessoa nunca teve aquilo. E aí é foda, né? Porque magicamente apareceu um copo aqui. não foi magicamente. Porque Não, eu sei, eu tô brincando. Mas ele apareceu aqui também. Ele passou, a bunda dele passou aqui. Aí, cara, mas é muito louco. E aí eu... O Clóvis ia beber água, ele parou, olhou pra água. Ele não precisa da água, ele pode abdicar, entendeu? É água hipotética. Mas vou te falar, isso me lembra uma coisa que eu conversei com o Diogo há um tempo, que é sobre a questão dessa... Diogo, diretor do programa, pra quem não sabe. Isso aí, diretor do programa, que é o seguinte, os países em desenvolvimento e tal, não poder ter que se limitar à questão do carbono, porque não pode ser aquilo.
Aí, o cara, pelo amor de Deus, eu sou contra, tem que preservar o ambiente. Mas, caralho, no momento que esses países começam a se industrializar, ó, tem que parar. Parar por quê? Não, porque o mundo tá acabando. Mas, caralho, eu não queimei. Mas não fui eu. Não fui eu, exatamente. Calma aí, mano, eu não tive uma indústria. É minha primeira indústria. Ah, mas não pode, tem que mudar. Caralho, mas calma aí. Ah, tem que ter tecnologia avançada. Mas, meu amigo, eu tô há, sei lá, 500 anos tentando comprar essa tecnologia que já existe. Inclusive, muito por culpa de vocês que estiveram aqui durante 300, Exato. impedindo a gente Então, de assim, desenvolver, né? É uma loucura a gente pensar isso, né? Porque vai ao encontro disso que a gente tá falando. E aí parece né? que o minimalismo cai muito bem agora, e o discurso ambientalista, em algum nível, ele cai muito bem como uma espécie de manutenção do capitalismo global, que é, você tem o centro do poder econômico e você tem as periferias. Então, assim, periferias que estão se desenvolvendo, parem, porque vai dar ruim se todo mundo se desenvolver igual a gente. Então, deixa só a gente continuar, tá ligado? vocês seguem Calma aí, tem na precariedade aí. E isso é muito maluco, porque assim, a gente tá falando aqui sobre essa opção minimalista, que é ótimo, não tô falando, mas tem uns problemas ali, né? Tem uns encalços ali, sabe? E eu acho que dá pra fazer um paralelo muito bom com essa questão do capital, muito bom com essa questão. Cara, por exemplo, porque tem uma questão de carbono, porque, cara, países comprando o limite de outros países pra poder continuar torrando. Exatamente. Tá ligado? E aí tu fica, mano, esses países nunca vão ter direito. E é quando você tem um eixo ali que se reúne, né, um grupo periférico num cenário global para poder pensar uma economia própria, né? Assim, você tem agora é uma notícia recente até, que é a questão que o Brasil e a China vão começar a comercializar não mais em dólar, né? Eles vão começar trocar em moeda local. Vão trocar em moeda local, assim. E isso inclusive a gente não chegou a falar, porque o Brasil e a Argentina tava tentando pegar uma moeda comum. Isso. Beleza? Uma moeda comum só pra isso, pra esse tipo de comércio também, pra parar de, mano, caralho, não faz sentido eu comercializar em dólar. Os Estados Unidos não tá inserido naquela negociação, mas ele leva um quinhãozinho dele ali. Claro. Tem que ser mas aí em quando a dólar. Europa, por exemplo, cria o euro, beleza, tudo certo, isso é importante para a economia e tal. Quando você tem uma decisão dessas de países laterais, né, que formam outro bloco de interesse econômico, aí isso não pode, porque aí você vai desarranjar o sistema e tal. Então, você vê o minimalismo, claro, projetado nessa escala global como se fosse uma desculpa muito conveniente para manter as coisas no caminho que elas estão, né? Então, agora que você tem mais inserção econômica de outras classes, você começa a falar, não, mas aí consumir também não tem nada a ver, a gente tem que diminuir a produção. E, claro, esse é o grande paradoxo do momento, que é, a gente tem que, de fato, fazer alguma coisa em termos de humanidade, porque a gente está levando tudo para o abismo. Sim, mas total. como é que você comunica isso para as pessoas que nunca tiveram acesso e que agora podem querer isso? E né? aí, pra mim, essa é a maior dificuldade. Eu falo isso em casa, entendeu? Assim, outro dia um brother tá numa condição financeira melhor, mas sempre teve uma dificuldade muito grande na vida, e ele falou, cara, eu tenho um sério problema, eu não consigo parar de comprar coisas. Eu comecei, ele falou, mano, eu nunca pude comprar. E aí, outro dia eu comprei um tênis de R$700. Caralho. Porque o salário da minha mãe era R$700, tipo, assim, como empregado doméstico. E eu fico pensando, cara, porque gera um trauma, gente, é isso. Eu tava dando aula de redação, eu falei, cara, todo e qualquer mal da sociedade, ela vem por conta da desigualdade. Essa é a verdade. O problema da educação é desigualdade, o problema da saúde é desigualdade. O problema da violência, porra, só é desigualdade. Todos os problemas vão cair ali. Então, assim, aí eu querer cobrar dessa galera que, ó, não, agora que você tem poder de compra, você não pode comprar, tem que ser minimalista, pô. Calma aí, segura tua onda. Eu acho que o minimalismo ele já começa a apontar os problemas internos dele quando ele é um estilo de vida, ele é visto como um estilo de vida e não como uma postura política. Porque se ele é uma postura política, ele vai pensar nesse entorno e vai tentar equacionar ali como fazer para isso acontecer. Mas como ele é um estilo de vida, ele vai muito naquela coisa do indivíduo que tomou uma decisão. É único. É só um ser. E claro, ele tenta, desculpa rapidinho, ele tenta maximizar, mas ainda é uma postura individual e ele está muito voltado para o que ele vai ganhar com aquilo do que necessariamente o que vai ser revertido, né, em um impacto geral, global, social, enfim. Pode seguir, porque eu estava lembrando que eu estava vendo hoje de manhã, até para estudar para a pauta, né, um vídeo de uma conhecida coach financeira. Chegamos a... Cara, mas todo episódio chega no coach. Eu acho que o Clóvis criou esse canal para isso. Pra bater em coach. A pessoa dizia que, não, mas é porque agora com a minha vida minimalista que eu posso consumir menos, mas com qualidade. E aí passa por essa questão do tênis de R$700. Eu vou comprar tantos tênis de 200 ou só um tênis de 1.000 e caralhada?
Sacou? Então, de novo, passa por esse ponto de quem já tem possibilidade, de quem já tem opção. Então, essa questão do minimalismo... No fundo, é um certo elitismo disfarçado. Né? No fundo, Caraca, me parece isso. um elitismo de isso é muito alguém bom. que quer, inclusive, na maioria das vezes, exibir que transcendeu alguma coisa. Cara, cheguei a falar, no fundo quis exibir que transou. Ele falou trampa, eita caralho, entramos em outro... Mas tem essa proposta mesmo, assim, eu consumo menos, portanto eu consumo melhor. Aí você pensa, melhor é porque consome aquilo que é o básico e o essencial. Não, eu consumo o mais caro, porque consumindo menos eu guardei dinheiro para consumir aquilo que é raro, aquilo que só eu posso ter. E aí, bom, quando você olha para isso, você já vê que existe uma distorção da ideia de minimalismo, né? Você joga no YouTube assim, minimalismo e tal, e aí você encontra tipo de vídeo assim, como o minimalismo me deixou rico. Já vi isso também. Aí você fala, mas ué. Esse vídeo dessa coach que eu falei tem isso. Tem isso. Aí, tá vendo? Isso. Tá vendo? Exatamente. Não vou falar o nome da pessoa. Me poupe dessas desculpas. Mas olha que doideira, né? Tipo, Cara, como o minimalismo me deixou rico. Essa era a intenção, então, do minimalismo? É uma contradição, né? Na existência da coisa, cara. Não faz sentido isso, mano. Não faz sentido. Eu fiquei muito... E aí você pensa, então, por exemplo, nos nômades americanos hoje em dia, essa galera que vive no carro, né? Tem a galera que é meio assim, bitolada das ideias nos Estados Unidos, que é um país muito propício para ter gente bitolada. Assim. Mas tem essa galera meio romântica, assim, que vai pegar o carro e cruzar o país e viver uma vida nômade porque curte mesmo essa parada. Mas, em geral, o que você tem, o que o Castellano falou no início do programa, são pessoas que moram no carro porque elas não conseguem pagar o aluguel. Então elas falam, eu vou, em vez de pagar aluguel, eu vou morar no meu carro porque eu consigo adaptar ele aos pouquinhos para ter o mínimo de conforto aqui dentro. E tem uma galera que assim, em vez de pensar nisso, a hipoteca tomou a casa. Exatamente. A crise de 2008, né? 2008, tem um filme que fala sobre isso, que é ótimo. Que ele mostra como quebrou. E aí, tipo, bairros inteiros com casas vazias. É o Capitalismo, a História de Amor, do Michael Moore, acho que é isso, no comentário. Não lembro agora. Não era um documentário, não. Não. Mas, tipo, bairros inteiros vazios. Inclusive, uma pessoa no bairro, em frente à casa dela, que ela perdeu, morando dentro do carro. Caramba. E assim, são pessoas, só pra deixar claro, não são pessoas que estão em situação de rua no sentido assim, não tem emprego. Não, tem emprego. Tem emprego, tem tudo, tem uma estrutura. Aí a galera trabalha assim, na Walmart, trabalha no McDonald's, trabalha na Amazon. Só que não tem... Só que a renda não bate com pagar a vida de uma casa, exatamente. Porque assim, a gente tá falando dos Estados Unidos... Minimalismo, isso é minimalismo também, né? Né? Assim, se a gente for olhar na cosmética da coisa, mas isso é minimalismo. Tem uma galera que romantiza isso por lá. Exatamente. De chamar de minimalismo, porque isso aqui é um estilo de vida mais orgânico e tudo, mas não é, isso é uma precariedade. Não, total não, é uma precariedade de um nível absurdo. Porque às vezes a romantização da precariedade é o que resta pro indivíduo que tá em crise e ele fala, cara, eu tenho que olhar pra isso aqui como uma coisa bonita. Isso aí volta naquele nosso papo sobre positividade tóxica. Porque o cara vai pegar uma situação ali que é de uma situação de tristeza, de falta, de ausência, e o cara vai transformar numa coisa romântica, bonita, vai botar no Instagram, vai fazer inveja em outras pessoas que vão querer aquele estilo de vida porque parece ser uma coisa atrativa, quando na realidade é uma dificuldade. E em algum nível esse indivíduo atomizado, esse indivíduo que tem que resolver tudo sozinho, né, o cara do self-made man americano, é o que conduz um pouco a mentalidade dessa galera. Então talvez essa realidade que é difícil, que é dura, de você viver no carro porque você não pode pagar aluguel, ela vai sendo reinterpretada na mente do americano que quer mostrar um certo heroísmo, certo romantismo. E fazem várias séries, tem aquele Homens das Montanhas, que os caras moram numas casas no meio do mato, assim, porque os caras cansaram da cidade e tal. Você tem umas referências muito diferenciadas, né? E aí você vê... Você me fez lembrar de uma outra coisa que é a trend, a tendência, sei lá, de ter agora casas minimalistas, que são as casinhas de 20... Tiny houses, Pô, mano, eu vi outro dia um bagulho no São Paulo, o menor quarto de hotel do mundo. Você entra, você tem que girar pra poder fechar a porta. Olha isso. Porque você fecha a porta, você já tem a cama. E aí você vai no YouTube, tem review de casa assim, tipo assim, olha que legal, como você consegue, legal, aí você puxa, caralho, meu irmão. aí você puxa um negócio da parede pra ter uma mesa de 15 por 30, sei lá. No Japão tem lá aquelas acomodações, hotéis que são tipo gavetas. Isso, você entra assim, você fica tipo... Não, e aí o banheiro era em um andar específico, que tinha um banheiro pra todos os quartos, tá ligado? Cara, eu fiquei aqui, meu irmão, e o cara, olha que legal.
Legal pra quem, mano? Legal pra que porra é essa? Que legal. Eu quero ir num hotel, pô, tem um espaço maneiro de eu ficar, assim, esparramado e tal. Pô, jogar roupa pelo... Ah, a mala vai ficar aqui, foda-se, isso aqui. Não, mano, não tem lugar pra... Tipo, a bolsa, o cara tava com a mochila. E aí ele não conseguia entrar e, tipo, botar a bolsa em um lugar, porque já era cama. Então ele tinha que entrar, girar pra poder fechar a porta por causa da mochila, porque a mochila, senão ele não conseguia... Eu falei, mano, que porra é essa? Isso me lembrou um hotel, que eu sou um cara que não sou pequeno, né? Então me lembrou um hotel que eu fiquei uma vez que no banheiro tinha esse negócio. Pra entrar pra tomar banho, eu tinha que entrar, de vez se eu precisasse virar, eu tinha que abrir a porta, sair, virar pra depois entrar, porque o negócio era muito apertado. Tinha que fazer uma baliza. Tinha que fazer a baliza. Cara, isso é um Tetris, né? Assim, isso. Cara, é muito louco. Aí, tipo, tu vai nessas casinhas e aí tu vai, por exemplo, eu quero cagar. Aí, o vaso. Ele fala com a naturalidade isso. Ué, mas todo mundo caga, caralho. A não ser quem é preso. Aí, Não que ele tenha bolsa de cocô ali, ele sai pela lateral. Aí, o vaso, mano, é tipo, beirando a parede. Aí pra tu cagar, tem que cagar com a perna aberta, tá ligado? Tipo, porque não cabe, ou de ladinho. Caralho. Tá ligado? Mano, eu já fui numa casa assim, bro. E esse é loucura. É, difícil. É loucura, porque nessa casa não tinha espaço suficiente. Cara, isso não é legal. Mas vou te falar, eu acho que essa parada pega, assim, essa coisa de falar maneiro, pega uma tiny house e acha bonitinho. Primeiro que tem a criatividade da solução ali da casa, né? Tipo, é uma casa com pouco espaço e você consegue construir quarto, sala, cozinha, banheiro, num negócio minúsculo. Então tem um quê de criatividade ali do design de interiores e tal. Mas eu acho que satisfaz a mente da pessoa também, tirando todas essas implicações sociais, que é o fato de que, de fato, nós lidamos com muitos inputs. A gente é excessivamente estimulado. Então, uma casa com pouca coisa, um ambiente com poucos elementos, nos traz um ar de satisfação, porque a gente vive com muita informação o tempo todo. Então, acho que pega nesse lance do emocional da gente, que é ver um ambiente limpo, né, clean, vamos colocar assim, que tem pouca coisa. Daí, por exemplo, o sucesso de Marie Kondo da vida, né? Que é essa japonesa que ensina técnicas de arrumação, de como você tem uma casa totalmente bagunçada com um monte de objeto. Aí a mulher vai lá, vai dobrando, vai guardando, vai encaixotando, vai colocando em gaveta e de repente tá tudo escondido por trás das coisas e você olha para aquilo e fala, meu Deus, me deu uma clareza mental. Então tem essa ideia de, assim, arrumar o quarto como um ato terapêutico, porque ali você organiza a sua mente. Então quando você vê uma tiny house, quando você vê uma casa com quase nada, e isso é intencional... Isso traz uma satisfação mental de uma pessoa que tem que lidar com muita informação o tempo todo. Não sei se faz sentido. Não, faz sim. Faz total sentido. E também essa possibilidade de você se desconectar principalmente no caso desses documentários e séries americanas, de você se desconectar da cidade quando você não está no trabalho. Então você mora no motorhome, tem gente que mora em barcos também. Exatamente. Ela vai estar ali no contato com a natureza, então é uma coisa diferente. E ela não precisa ficar necessariamente no mesmo lugar. Ela pode mudar aquela casa, aquela moradia para onde ela quiser. Inclusive, eu vi vários problemas também dessa galera que mora em barcos. Porque quando você... imagina a umidade nessa casa. Deve ter bastante. Tem que lidar com uma série de questões. Tem que lidar com outros problemas. Por exemplo, o custo do atracamento do barco. Você não pode ficar no mesmo lugar por mais de uma semana. Os piratas. Os piratas do Caribe. Então, eles têm que ficar mudando, porque eles não... Principalmente o pessoal, eu vi... Não lembro qual... É difícil essa máscara. Essa máscara é uma merda. Tem que inventar outra solução. Alô, Túlio, tô esperando a máscara, cara. Caralho, ao vivaço, mano. O bagulho, mano. Esperando a máscara até hoje. Aí, você vai ter denúncia. Esse problema. Aqui tem denúncia. Olha lá, sai de novo. Merda. Vai. Aí você tem essa questão que o cara tem esse problema, ele não pode ficar atracado por mais de 2 semanas, aí tem que ficar mudando de lugar. Imagina, o cara trabalha num lugar fixo e ele precisa ficar mudando a casa dele. Porra, mano, olha o desespero. Olha o desespero. Né? Pra quem, por exemplo, trabalha de home office, você tem também uma outra questão, que é conexão com a internet e tal, nem todo lugar vai ter. Mas aqui, a partir desses debates que a gente está tendo aqui, e dessa explanação, porque eu gostei muito desse começo, que a gente fez várias analogias, vários paralelos ali com o minimalismo. É possível
a gente consegue viver com minimalismo? E aí eu pergunto o Brian, porque o Brian gosta dessa questão de minimalismo, né? Tem um quadro na casa dele que é minimalista. Tudo minimalista na tua casa, não tocou o quadro. Tem um quadro. Tem um quadro. Casa minimalista, tem um quadro. Mas, não, mas assim, sem zoando, mas também, sério, é possível hoje, a gente tá falando hoje numa sociedade brasileira, viver o minimalismo sem ser a precariedade. É possível, você acha? Eu acho que em algum nível é possível se aquilo for mais uma questão pessoal sua, tipo, eu não sinto necessidade, ou eu prefiro assim porque minha mente fica melhor se eu tiver pouca informação para lidar, do que você falar assim, eu tenho tantas coisas, eu deveria me livrar delas. Me permita até fazer um adendo aí, porque a gente está falando aqui de minimalismo do consumo material, mas tem o minimalismo também do consumo intelectual. Também, perfeito. Porque hoje, com a quantidade exacerbada de informação, redes sociais e tudo mais, e determinadas profissões também que você precisa estar o tempo todo consumindo muito conteúdo para se manter apto ali naquele mercado, você pode ser minimalista na sua vida material. E física. Você tem que estar compensando isso de um modo absurdo com o que você precisa consumir de conteúdo. Então, às vezes, uma coisa pode ser para equilibrar a outra. Pode ser também, exatamente. Você se livra de uma para poder se dedicar a outro tipo de excesso. Vou me livrar dos excessos que eu tenho aqui na minha casa para me preocupar, no meu ambiente e tal, para poder encher a minha cabeça com um monte de outras tralhas. Para não ter que arrumar a casa toda hora, porque tem muito objeto, então eu vou me livrar disso para poder cuidar de outras questões. Pode ser também, né? Existem vários minimalismos, né? Tem o digital também, que é essa ideia de você ter o mínimo de redes sociais, talvez nenhuma até. O Diogo tá assim, a produção. Mas aí ele ele tá usando um Nokia e aí 940. Tijolão. Bonzão pra acertar os outros na cabeça. Tem jogo da cobrinha e tal. Não, mas é isso. O Diogo é o equivalente ao motorhome norte-americano que foi forçado a ir pro motorhome, né? Mas tem isso. Enfim. O que eu ia só comentar, assim, eu acho que eu, pessoalmente falando, acho que tem alguma coisa de minimalista do jeito como eu faço as coisas, mas eu acho que é porque eu quero ter menos estresse. Só isso. Não é uma postura assim, eu sou minimalista, eu vou abdicar das coisas que eu tenho, porque eu nem tenho grandes coisas também. Então, assim... É precariedade. Mas assim, aquilo que... A gente tá rindo da precariedade do Brasil. Você é um canalha, sabia? É você também. Mas assim, aquilo que eu tenho é só uma questão de, sei lá, eu prefiro assim. Agora, o que me pega muito é o minimalismo como uma questão de melhoramento da sociedade, mas do indivíduo, principalmente. Também, né? Porque aí eu acho que pega nessa ética do indivíduo. E aí, quando você volta essa ética pro indivíduo, que assim, eu acho que as pessoas deveriam ser minimalistas, porque o consumismo está dando errado, porque o mundo está entrando em colapso, por isso tem que consumir menos, tem que reduzir o consumo. Eu acho que você cai nessa cosmética mesmo, você não olha para o problema real, que é um problema da desigualdade. Sim, então, assim, e é um problema estrutural da sociedade, e não um problema individual. Exatamente. Então, assim, quando eu decido ter menos coisas na minha casa... Tá tudo bem aí? Tá. Quando eu decido ter menos... O que houve? Acho que foi a cara que você fez. Copa é bom, porra. Casa da utopia braba. Quando eu decido ter menos coisa na minha casa, sei lá, acho que é porque eu prefiro ter menos informação na minha casa. Acho que é porque eu quero arrumar a casa mais rápido, então menos coisa vai me fazer arrumar a casa mais rápido. Eu não tô achando que, tem que ser igual a minha casa, as pessoas têm que ter menos coisas, elas têm que ter um quadro. O quadro virou um exemplo, né? Porque tem que ter um quadro de um círculo no fundo branco. Não, acho que é isso. Eu só acho que assim me organizo. Um círculo no fundo branco na parede que já é branca também. Que tem um tom meio diferente, mas assim... É o jeito como eu gosto de fazer. Agora, não acho que isso tem que ser uma tendência, que isso é um estilo de vida. Isso é uma coisa muito... isso para ser melhor, para ter uma vida mais isso é muito pessoal, entendeu? Agora, transformar isso numa questão... Porque aí, vamos lá, o minimalismo, né, como minimalismo de consumo, ele foi criado por 2 malucos nos Estados Unidos que começaram a adotar e propagar isso em TED Talks da vida e palestras e tal. Não vou lembrar o nome dos caras. Eu tenho um sério problema com o TED Talk.
Então. Eu sei que tem Já gente começa aí também, eu né? sei que tem algumas pessoas que já fizeram. Que são gente boa. Por exemplo, a Chimamanda teve uma Isso. apresentação que virou livro, se não me engano. O perigo de uma história única, né? Mas assim, eu tenho um problema foda. Porque o aqui TED com Talk, ele é um ambiente muito propício pra esse tipo de coisa. Que é o cara que chega lá com a ideia que ele adotou pra vida dele, que deu certo. deu certo pra ele, aí ele adota aquilo como uma teoria de que todos os indivíduos deveriam fazer. Então é muito delicado. E aí os caras começaram a fazer TED Talk, palestra em um monte de lugar. Aí tem documentários sobre esses caras na Netflix. E esses caras, eles começam a adotar essa ideia. Então eles falam assim, eu vim de uma infância pobre, então não tinha nada. Aí você já começa a olhar pra vida dos caras assim, infância pobre norte-americano. O cara com, sei lá, filmadora na década de 80. A infância dele toda registrada em vídeo. Infância pobre, beleza. Aí o cara começa, ele vira CEO de empresa. Então com certeza esse cara era pobre, porque a mobilidade social funciona muito bem nos Estados Unidos. Né? Então o cara pode sim vir da miséria e se tornar CEO de empresa. E aí o cara se torna um CEO de empresa e fala assim, comecei a olhar pra minha vida e vi que tudo era muito vazio, que nada fazia sentido, comecei a reduzir e começa agora a propagar esse estilo de vida. Então assim, você vê que a própria origem do minimalismo de consumo, ele está muito associada a uma romantização de dois indivíduos que se encontraram, olharam para o mundo e falaram, caramba, a gente está vivendo um mundo de aparências, vamos tentar ir para o essencial, ir para o básico. Então, assim, já parte de uma ideia meio romântica da coisa que eu acho que já está viciada nessa ideia do self-made man, só que para o caminho oposto agora, né? É o cara que não mais tem as coisas, mas é o cara que decidiu não ter e por isso ele é melhor e isso limpa a imagem ética dele perante a sociedade porque ele agora é um cara que causa menos mal diante do mundo. Só que daí você já vê que tem uma certa distorção. A própria Marie Kondo, por exemplo, ela mesma já veio a público falar assim... eu tô com 3 filhos, agora foda-se a arrumação da casa. Assim. É sério, ela meio que deu uma entrevista falando que aquilo que ela ensinou todo mundo a fazer e tem livro pra cacete vendido agora no nome não dá dela. mais, mano. Ela falou, cara, eu não arrumo mais a minha casa, porque eu tenho 3 crianças pra cuidar. Então, e assim, aí os caralho. E aí você pega mulheres, né, que já tem que enfrentar a jornada dupla, tripla de trabalho, e você fala assim, tem que ser minimalista agora. Pô. Porra, não dá. Aí você fala isso pra uma mãe não de pode criança... ficar pedindo iFood Usar todo dia. o seu closet. Exatamente. Cara, então assim, o Brian falou bem pra caralho. Eu não sei nem se eu cheguei a concluir, mas era isso. A proposta do eu só tava vomitando mesmo. Caraca, não muito conclui. boa, não tem conclusão. E aí... Mas deixa eu falar, eu acho assim, interessantíssimo, porque de fato eu acho que é impossível ficar no minimalismo como essa galera prega. Eu acho que pode ser assim. O Brian, por exemplo, é extremamente minimalista nas redes sociais. extremamente minimalista nas redes sociais. O low profile, né? Totalmente low profile. Por quê? Porque o Brian é difícil responder. Assim, eu mando mensagem pra ele 2 dias depois, 3 dias depois ele vai responder. Mas ele é um jeito que ele adotou isso, tá ligado? Ele adotou dessa forma. Eu já tenho um outro problema. Eu não respondo porque é tanta rede, é tanto comunicador. É excesso, né? E aí, beleza. É um estilo que ele adotou, tá ligado? Agora eu acho que pregar o minimalismo como a solução pro mundo não é. A solução pro mundo é acabar com o capitalismo. E aí o Brian nem concorda muito, porque na real eu também concordo. Porque eu acho que tem que reformar, né? Eu acho que quebrar automaticamente não vai funcionar. Tem que reformar pra quebrar. Eu acho que quebrar ele de uma vez a gente não consegue. Então reforma pra deixar cada vez mais fraco pra poder quebrar essa estrutura. Essa é uma cilada muito difícil de resolver, né? O impasse do capitalismo. Sim. Tem a proposta revolucionária e pá, mas o modo como o sistema está colocado hoje é muito difícil de você ver assim, uma revolução tal qual se fala hoje ainda em termos de... Não dá, a gente não consegue. Desculpa, a gente... Deu uma água, bota aqui. Gente, a água veio de um jeito... Muito bom. Mas eu acho que, assim... Corta pro Castelano. E aí, eu acho que a gente entra nesse... Isso aí seria um outro assunto já, né? Porque beleza, o minimalismo não é essa solução. Mas qual é o outro estilo de vida que a gente pode ter? Qual é o outro estilo de vida que a gente pode puxar? Eu, particularmente, não sei. Eu acho que... Tava atrapalhando ali. Tá. Eu, particularmente, não sei qual é a solução. Eu não sei qual é o outro modelo. Mas eu acho que o minimalismo não é uma solução. Mas eu acho que é o que o Brian falou muito da questão do individualismo, do indivíduo em si. Isso é uma solução que pode funcionar para 1, 2 pessoas, aquelas pessoas que têm essa opção. Mas
Mas essa opção, ela não é acessível pra todo mundo. Não, claro que não. Não tem como. Claro que... eu vou ser minimalista, por exemplo, igual você falou. Eu vou ser minimalista. Eu não vou ter um carro. Eu tenho um Chevetinho 95, sobreviveu a descida da serra. E aí, eu tenho lá esse Chevette. E aí eu vou me desfazer pra ficar andando de Uber. Mano, eu conheço gente que gasta 1.500 de Uber por mês. Porque anda pra caralho, vai pra todo quanto lugar, não tem carro. Com 1.500, mano. Hoje não, porque hoje tá bravo. Mas com 1.500, por exemplo, há 10 anos, eu comprava o carro e conseguia pagar tranquilamente ali o gasolina, o combustível, tá ligado? Então, assim, esse minimalismo, ele é sempre... Eu sempre vejo pregado dessa forma. O minimalismo como, o estilo de vida e tal. Tem que ser assim. É sempre pregado porque tem condição. Nunca é pregado pelo trabalhador. Nunca é pregado pelo aquele cara que pega o Japeri 4 horas da manhã. Tu vê que quando aparece o termo estilo de vida, pra mim isso é muito claro. Aparecer o estilo de vida só faz sentido pra aquela pessoa que tá adotando. Porque é isso. Estilo de vida não pode se maximizar. Não é então. uma política. Não é uma política. É uma ideologia. Até porque, geralmente, essa opção do minimalismo, ela vai favorecer uma pessoa e vai foder a outra. Porque, por exemplo, a gente falou aí do lance do trocar o carro pelo Uber. Aí, beleza, o cara não tá com carro, mas ele tá consumindo Uber. Mas o Uber tá, por sua vez, vampirizando aquele motorista muito que bom. tá trabalhando de forma precarizada. Pra caralho. Então a sua opção por minimalismo tá incentivando a precarizar outra pessoa. Deixa eu contar um caso. Você falou do Uber rapidinho, acho que dá pra fazer esse preâmbulo. Eu tava vendo esses dias uma matéria que um cara fez... Ele recebeu da Uber em um ano 187 mil. Dinheiro, dá um bom dinheiro assim, por ano e tal. Só que aí ele tava criticando isso. Porque a média de trabalho dele, que ele colocou a diária, era de 14 horas e meia por dia. Todos os dias. Todos os dias. Exato. É a média anual dele, de tipo, tempo trabalhado por dia. 14 horas e meia. Mano, se ele trabalhou 14 horas e meia em média, teve dia que ele pegou, sei lá, 16, 17 horas, trabalhando. Que é a média. Mas ele fez um bom dinheiro. Pega aí 180 mil dividido por 12, eu não sei fazer essa conta, mas dá ali mais do que 10 mil por mês. Cálculo pra não fazer. Pra não fazer. Mas dá mais de 10 mil por mês. Mas, caraca, beleza, fez mais de 10 mil por mês. Mas em que momento ele aproveitou esse dinheiro? Tá ligado? Então, assim, eu acho que é isso. É aquela velha máxima do capitalismo. 15 mil por mês. Eu fiz a conta. Obrigado. Obrigado, Que pra calculador. um ganhar, o outro tem que perder, né? Sempre, né? E é uma merda. E esse estilo de vida aí, essa situação dele lembra muito lá, sei lá, a Revolução Industrial, século XIX, os Sim. trabalhadores na fábrica 14 horas e tal. Então, assim, a que custo também? Eu não tô querendo dizer que o cara não tá bem, não, porque ele ganhou dinheiro, deve ter reformado a casa, Sim. comprado um monte de coisa, deve ter viajado em algum momento, né, pra aproveitar esse dinheiro todo. É isso, mas se ele, Mas se o ele custo que viajou, se tem pra isso, essa conta é muito errada, porque, cara, vamos botar aí, 14 horas e meia por dia, se ele viajou 3 dias, já tem dias que ficaram mais sobrecarregados ainda. Não, até se viajou mais, se fez mais coisas, a questão não é o que ele tá gozando, né? Mas é o que está sendo o sofrimento naquele processo, né? E eu sei que vai ter gente que pode ouvir isso e falar assim, mas aí você tá com inveja desse cara que você nunca teve 180 mil reais na mão. Claro, nunca tive mesmo. Mas não é inveja do cara, mas é assim, observar para o cenário e falar, caramba, para conseguir isso tem que passar por tanto, as pessoas têm que sofrer de saúde tanto. Esse cara perdeu, porque a gente tem que Até colocar porque isso. a gente está avaliando aqui o que ele ganhou, mas não o que ele gastou, porque ele também teve o custo de manutenção do carro Sim, dele, ele teve claro. saúde, a gente não sabe quanto de família ele tem. Não, custo concordo ali. muito. Então, no final das contas, esses 100 e poucos mil aí pode não ter tido lucro, na verdade, para ele. E aí, deixa eu só trazer um dado aqui, porque... Um dado aqui, que o teu filho acabou de enviar aqui pelo grupo, falou que na Coreia do Sul eles estão querendo aumentar a carga horária semanal para 69 horas. É isso. Vamos lá. É uma sacanagem, né? 69 dividido por 7 é como se ele trabalhasse por 7. Por 7, pensando... Domingo, mais de 9 horas por dia. Isso. Caralho, meu irmão. É isso. E aí eu te pergunto, vamos ser minimalista como? Na casa do caralho. Eu acho que a gente pode encerrar assim. Você quer falar alguma coisa ainda? Vamos pro momento Caio Mecenas, então? Momento Caio Mecenas. Ó, chegamos ao momento Caio Mecenas.
Pra você que chegou até aqui e não sabe o que é o Caio Mecenas, Brian, o que é o momento Caio Mecenas? O momento Caio Mecenas é o momento que a gente indica alguma coisa para as pessoas poderem assistir, ler, consumir, mas ó, é só uma indicação para cada um, isso é bem compacto. Mínimo, bem mínimo. E aí eu vou deixar a indicação com o patrão hoje. Patrão, primeira indicação. Como eu acho que esse minimalismo é uma questão de opção, eu vou quebrar a regra e vou indicar duas coisas. Ai, te fudeu, Brian. Eu vou indicar aqui, primeiro, uma coisa que a gente até falou no meio do programa, que é uma série que tem na Netflix, que é o movimento Tiny House, onde eles mostram uma galera que constrói essas casas minimalistas, mínimas, né? Não sei se são minimalistas todas, mas todas são mínimas, porque são casas normalmente que... Às vezes eles fazem uma casa dentro de um container. E é uma casa inteira. Não, agora virou moda. Casa container tá na moda. Casa container, casa ônibus, casa caminhão. Banheiro químico. Banheiro químico, essas coisas. Imagina uma casa no banheiro químico. E outra coisa que eu vou indicar... Ainda tem horta. É um episódio... Pois é, ainda tem horta. Geralmente eles têm. E é sempre assim, como você falou, a questão do design também trabalha muito esse conceito do minimalismo, onde uma coisa acaba virando três. Então uma cama, ela vira uma cama de noite, durante o dia ela verte para uma mesa, sabe? E aí, porque precisa fazer esse aproveitamento do espaço. Então, porque eles não são capazes de comprar um pouco mais de terreninho. Não são. Então, mas por conta eles disso... Eles têm condição. Esses têm. Eles têm condição. Porque também quem faz essas casas aí, você vê os custos ali, não é coisa barata. Não é barato. Um container é caro pra caralho. Um container é 40 mil, porra. Comprar um container. Fora a galera e nunca é um container só. Normalmente são 3, 4 containers. Isso aí. Entendeu? Isso aí. E aí tem umas soluções que são muito criativas, são interessantes. O que é? É isso. Do ponto de... Não se container. Não se container. Enfim, e aí eles mostram lá algumas soluções de design que são muito criativas, de decoração, que a nível de curiosidade é interessante, a série é até divertida. E a minha outra indicação também da Netflix é um episódio, ele não vai ter número específico, mas é o episódio da primeira temporada da série Love, Death and Robots, que é Zima Blue. O Zima Blue eu acho que sintetiza bem isso que a gente estava falando. Eu não vou contar qual é a história, porque senão seria um baita spoiler. Pô, eu tô pra assistir, vou começar a assistir. Mas vale muito a pena. É um episódio de... Eu acho que tem 8 minutos. É um negócio muito curtinho. Tem que ser vale mínimo. muito a pena, porque é minimalista. Sacou? Então vale muito a pena ver. Aliás, eu recomendo a primeira temporada inteira, mas começa pelo Zima Blue. Normalmente ele é o último episódio, porque ele tem uma ordem diferente pra cada um. Então... É mesmo? Sim. Que caralho. Mas geralmente o Zima Blue caiu por último pra todo mundo. Eu vou assistir hoje. Assiste, faz isso. É minha missão de domingo. É isso. Potencialmente o melhor episódio de toda a Eu acho série. que de toda a série é o melhor episódio. O melhor que eu falei aqui, vou assistir minha missão de domingo. A galera tá assistindo na quinta, porque isso vai ser na quinta. É verdade. A gente grava no domingo, Pra você que não sabia, acabou a magia agora, né? mas que isso? Era ao vivo? Você não sabia? Caralho, era ao vivo. Ah, que louco. Tem nada a ver com o que eu falei. Desculpa, eu tô errado. Brian, tua indicação, Brian. O que eles estão falando? Bom, vou indicar duas coisas também. Você vai ter que indicar duas, tá? Cara, pior que eu só pensei em uma, mas tudo bem. Não, indica uma segunda, dá seu jeito. Indica uma 2 vezes. Boa. Boa. Uma é o filme Nomadland, que é um filme norte-americano que até foi vencedor do Oscar de melhor filme no ano que ele disputou e tal. Que é sobre uma mulher... Mas o Oscar é relevante ainda? Que é sobre uma mulher que vive... Episódio 27. Episódio 27. Que vive no carro dela porque ela, enfim, não consegue pagar o aluguel, o marido dela morreu, e aí os dois juntos é que conseguiam manter meio que a casa, então com a morte do marido ela tem que se virar e vai morar num carro. E aí o filme é muito interessante. Eu tenho algumas questões com o filme, assim, mas eu vou colocar o que eu acho legal nele. Que ele tem uma pegada meio documental. Então, ao mesmo tempo que a protagonista é uma atriz, é a Frances McDormand, ganhou o Oscar de melhor atriz naquele ano, tem um certo nível ali de registro do filme onde muita coisa não é atuação. Porque ela vai interagir com pessoas que são moradores de carros e fazem parte de grupos de apoio e tal, que são pessoas reais. Então o filme ele entrevista... Não é que ele entrevista, ele não é um documentário, mas ele insere na trajetória da personagem pessoas que são reais, exatamente. Porra, foda. Então você vai ter contato com pessoas que fizeram essa opção, outras que fazem isso porque são forçadas a isso,
E você vai ver que todas essas pessoas em algum nível estão machucadas, né? Por alguma coisa da vida, algum trauma. E elas continuam desejando, sonhando. Mas é uma melancolia muito forte que pega o filme, assim. Os últimos 30 minutos do filme são bastante carregados. A trilha sonora vai ficando mais pesada, o filme vai ficando mais escuro no geral. Mas é interessante esse nível de registro que o filme coloca, porque ele tá abordando uma temática que é muito real dos Estados Unidos hoje, dentro da ficção, mas não deixando de fora a realidade, porque as pessoas reais estão ali, de alguma forma, colocando suas histórias de fato. E a própria Frances McDormand, é muito interessante que a atuação dela é uma atuação muito reativa, porque ela fala pouco no filme. Quem fala muito são as outras pessoas. Pô, foda isso. Então é interessante o jeito como o filme é montado, assim, como é que ele foi concebido. Então essa seria a primeira indicação. A segunda eu não lembro. Não lembro mesmo. Não lembro, de verdade. Fala aí, depois eu lembro. Aí você vai pensando na sua segunda enquanto eu falo ali. Ele explanou tanto o filme. Eu ia falar rápido do filme pra falar da segunda, aí no filme eu me perdi. Tu não foi minimalista. Não foi. Cara, a minha indicação é o Clube da Luta. O Diogo até falou, cara, você tem que falar do Clube da Luta. Eu pensei em indicar o Clube da Luta. Porra, mas eu achei que você fosse indicar por isso. Pô, eu falei, né? Eu tenho até uma tatuagem do Clube da Luta. Eu ia indicar, mas eu pensei, não posso transgredir a primeira regra. Aí eu caguei. E aí já era. Mas eu acho que assim, o Clube da Luta, pra quem não sabe, é um livro do Chuck Palahniuk. E aí virou filme com a direção do David Fincher, se não me engano, com o Brad Pitt, eu tava tentando lembrar o nome do outro. Edward Norton. É um puta filme, é um filmaço. E ele bate muito na questão do consumismo. E aí eu até falei com o Diogo, falei, porra, vocês têm que trabalhar isso no programa e tal. Só que assim, é um filme que você pode assistir como, sei lá, um filme de... tem uma coisinha ali de violência, isso e aquilo, tem soco, blá, tem blá. plot twist. Tem vários plot twists no filme, né? Um principal. Mas, cara, ao mesmo tempo, você desmembra várias coisas. Por exemplo, o fato dele fazer por exemplo, por que é uma barra de sabão um símbolo máximo do filme, né? Por quê? Porque ele faz, o personagem do Brad Pitt, ele faz sabão a partir da gordura das clínicas de lipoaspiração e vende esse sabão para essas próprias clínicas. Então há uma questão do consumismo ali, como isso funciona. O Edward Norton faz um papel de um cara que é extremamente consumista, ele vive comprando as coisas, viajando de um lugar para outro, sempre comprando. E eu acho que esse filme trabalha muito essa questão que a gente está vivendo hoje ainda. A questão do eu preciso consumir. Eu falo isso em sala de aula. Por exemplo, hoje eu tenho um telefone, que é um telefone da maçãzinha, e aí eu tenho esse telefone porque eu compro de uma pessoa que compra celular da maçãzinha todo ano. Ele precisa se atualizar. Ele é obrigado a comprar o novo. O novo vai ter uma tecnologia nova, o novo vai vir diferente, o novo é top. Eu lembro da propaganda do Partido Novo. O novo é top, é legal. Mas é isso. Essa compra do cara. É uma obrigatoriedade. Por isso que a maçã já vem mordida. É, porque mordeu antes, ela tava inteira. Entendi. E aí o filme toca muito nisso em vários pontos, né, cara? O filme toca em vários pontos. Aquela questão dos grupos de apoio é muito, muito pesada. Mas eu acho que esse filme é essencial pra gente entender e fazer uma autocrítica mesmo, até onde eu tô indo com esse filme, com esse estilo de vida consumista. E eu não tô falando que tem que ser minimalista, pelo amor de Deus. A gente falou aqui que é complexo isso, não é tão simples. Mas porque a solução que o filme encontra pro consumismo é a violência, a autodestruição. É isso, a autodestruição, trabalha isso tudo. Uma genialidade ímpar do Chuck Palahniuk. O livro é maravilhoso. Não dá por que fazer comparação, não há por que fazer, porque são leituras diferentes entre o filme e o livro, mas os dois são geniais. Eu acho que vale muito a pena o cara pegar. Tem aí, eu acho que na Amazon, eu coloquei pra Camila assistir recentemente, eu acho que tá na Amazon. Que ironia, né? Logo no streaming da empresa que destrói a vida dos outros, né? É um paradoxo, né? Você lembrou da outra? Não, deixa pra lá. Eu também não, mas queria deixar um recado pra você aqui, pedir pra dar o like, pra comentar o que você achou. Lembrando que a gente não tá aqui pra encerrar nenhum debate, essa não é a nossa ideia. Nossa ideia é levantar debate para que vocês continuem. E aí continuem aí nos comentários. A gente tem um grupo no Telegram. Se você quiser nos achar nas redes sociais. Qual é a rede social, patrão? Canal do Clóvis Oficial. Só procurar aí. Tem no Instagram, tem no Twitter. TikTok.
tem no TikTok agora, que é o filho do Clóvis que tá cuidando lá dos cortes. Ele é jovem, né? E aí ele entende melhor. O jovem entende melhor. Então, procura a gente aí e fazer um agradecimento. Obviamente, a gente grava na Casa da Utopia. Agradecer demais ao presidente Luan, que despenca todo domingo para gravar com a gente. Valeu, Luan, muito obrigado. Vocês viram ele passando em algum momento por aqui. Mas, muito obrigado, Luan. Valeu mesmo, irmão. O Luan que em breve vai lançar um clipe aí, a gente vai tocar aqui, né? É isso, vamos fazer o lançamento aqui. Vamos fazer o lançamento do moleque aqui. Isso aí. É isso. Temos um programão. Acabou? Valeu? Acabou. Obrigado. Tchau, tchau. É isso. Valeu. Tchau, tchau. Até a próxima. Canal do Close.